os exercícios. As frases abaixo são comparativas ou superlativas? Então, vamos aqui indicar. Quem pode me ajudar aqui nesse exercício? Who's gonna help me? Vamos lá, alguém. Nobody's gonna help me. Ninguém vai me ajudar. Aqui tá muito zoada, professor, mas eu posso tentar te ajudar. Quê? Tá muito zoada aqui. Tá dando para me ouvir? Aham. Mas eu me ouço de novo. Ah, então. Outra pessoa ajuda, então. Ok. Posso falar? Vinícius, muito bem, Vinícius. Vamos lá, então. Tudo bem contigo? Tudo. My house is bigger than yours. Minha casa é maior que a sua. Eu acho que é um comparativo. Isso. Comparative. Uhum. Uhum. Então, quais são os dois elementos que estão sendo comparados aqui? Casa My house, né? A minha casa. E o outro elemento? is bigger. Não, o is bigger é o próprio comparativo. É maior. Qual é o outro elemento que eu estou comparando a minha casa? Sua casa. A sua casa. Então, Sua yours. 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 Então, my house, minha casa. Yours, a sua. A sua casa. Ok, muito bem, Vinícius. Hã? Nada, tô lendo alto. O then aqui, né, como nós vimos lá, eu preciso colocar o then para dar essa ideia de do que. Vamos pensar aqui, porque lá estava falando assim, que na maioria dos casos nós colocamos o then antes desse comparativo. Vamos tentar lembrar de alguma frase em que não tem o then? Com base no que vocês já ouviram, vocês já estudaram. Músicas, eu estou lembrando de uma música que tem o comparativo sem o then. Vamos tentar. Eu só lembrei do Even So, mas é mesmo assim, né? Even so? Even So. O even so não chega a ser um comparativo. Vamos lembrar de alguma frase. É uma música da Rihanna. Uhum. Quem conhece Rihanna aí? Hum. Em que ela usa um comparativo sem o then. Aquela música do Diamond, Shy Like. Não, né? Shine like a diamond. Não. É aquela que até fizeram uma versão no português. É uma versão bem esdrúxula, tipo, você tem que me devolver o dinheiro. Sei. Bitch, but I have my money. Bitch better have my money. Aí, cadê o then? Então esse better have my money. Aí, não tem. É melhor. Soa tipo como um aviso, né? Tipo, é melhor você me dar o dinheiro, né? Tipo, é melhor você devolver o meu dinheiro. Ok, então, olha, esse better aqui é o que a gente viu lá, o comparativo, mas cadê o then? Não tem, porque é uma estrutura, né, comparativa implícita. Né? O que é better? Então, it's better. It's better. O que é melhor? É melhor você me devolver o dinheiro, ter esse dinheiro para me devolver. Isso é melhor do que você não ter. Então, está implícito ali uma comparação. E existem outros casos também. Ok, então, my house is bigger than yours, comparativo. Aqui, esse segundo, she's smarter than his. Smarter, ela é mais esperta que ele, comparativo.
Comparativo também, né? Comparative. Ok, e quais são as duas coisas que estão sendo comparadas? Smarter e he. Não, o she, né? Porque nós comparamos elementos e não os adjetivos. Então, o she é um dos elementos, é o ela. Ela é Pronome. mais esperta do que ele. Então, os dois, essas duas pessoas estão sendo comparadas. Então, she e he. Então, aqui está a comparação. É mais esperta. Aqui nós temos o then para fazer então, a indicação do que. E veja aqui que foi usado só o verbo to be, né? Porque ela é mais esperta do que ele é. No português, não. No português, pararia aqui, ó. She's smarter than he. Não faz sentido em inglês, né? Porque geralmente a gente tem que ter um sujeito e um verbo. Ele o quê? Ele é. Então, ela é mais esperta do que ele é. No inglês faz sentido colocar assim. No português não precisa, né? Repetir o verbo. Ok, agora o próximo. This book's the most interesting one I've read this year. Superlativo. Isso, aqui é superlativo. Muito bem, então, quais são as duas coisas que estão sendo comparadas? This. Não tem duas coisas sendo comparadas, né? Não, ele está dizendo que é o livro mais interessante que ele leu no ano. Então seria o book que seria sendo comparado Então, com outros. this book, This book. this book, e o outro elemento é Read. Most interesting. the most interesting é o próprio superlativo. O que eu quero saber é que esse livro... Outros livros, então, né? É o mais interessante que ele leu do que os outros, por exemplo. Pegando todo o resto, todos os outros livros, né, desse ano, que eu li esse ano, esse que eu estou lendo agora, this book, é o mais interessante. Né? Então, aqui também a presença do the, porque no superlativo é the e não then. The antes do próprio superlativo. Ok, e esse one aqui, gente? Quando que a gente usa esse one? Às vezes ele aparece e os alunos ficam se perguntando, por que o one? Alguém já viu? Alguém sabe me explicar por que esse one? O one, eu acho que ele também às vezes funciona como um, né? Funciona como o quê? Desculpa? Como um, tipo, one book. Um livro. Um livro. Este livro é o mais interessante eu li este ano. É o mais interessante Não. mais interessante. Para dar ênfase. The most interesting one. Para dar ênfase. É para dizer, tipo, outros livros de quantidade? Quantidade. Não, ele aqui é como se fosse um pronome relativo. Eu quero me referir, né, ao próprio this book. Então, ele é aquele. Né? Por exemplo, tem uma música famosa também, You're the One. É da própria Rihanna. Olha, hoje eu tô com a Rihanna na cabeça. You're the One. Você é o cara. You are the one. Você é aquele. Você é o cara. Você é a pessoa. The one. Ok? Então, eu estou me referindo ao próprio você. You're the one. Você é você. Você é aquela pessoa. Ok? Então, esse one
está fazendo a função desse referencial, de referir-se àquilo que eu já falei. One. Professor, se a gente não usasse ele, no caso, se não tivesse ele na frase, mudaria o contexto dela ou, nesse caso, nesse exemplo que a gente tem, se não tivesse o one, mudaria o contexto da ideia ou não? Não, não muda. Se você tirar ele, né? Assim, this book is the most interesting I've read this year. No. Ele é opcional. Entendi. Então, é o que eu falo para os alunos, né? Quando é opcional, vamos pelo caminho mais curto. Mas conforme vocês forem lendo ou tendo contato com o inglês, aí vocês vão sentir a necessidade automaticamente de colocar esse one para se referir. Parece que o inglês fica mais completo. Você vai sentir a falta dele, né? Mas que ele é opcional, ele é. Não vai mudar o significado da frase. Alright. Aqui agora nós temos this book's more interesting than the one I read last week. E aqui, superlative or comparative? Comparative. Comparative. Isso mesmo. Aí aqui agora o one já é outra coisa, né? Já mudou o diferencial. Já não se trata mais do livro. Se trata de aquele que eu li semana passada. Então, veja, mais uma vez, nós temos que estar atentos para o fato de que o inglês é uma língua altamente contextual. O que significa tal palavra, teacher? Não sei em que contexto você quer dizer o que você está falando. Então, aqui o one já mudou. Já o referencial é outro. This book's more. Então, this book é o primeiro elemento que está sendo comparado. E o segundo elemento? O segundo é the one. The one. The one I read last I read last week. Isso. Aquele que eu li semana passada. Aquele que eu li na semana passada. Não é simplesmente aquele. É aquele que eu li semana passada. Isso. Mas por que aqui tem o the, se nós vimos que o the é usado no superlativo? E aqui também tem o the. Ele está especificamente comparando esse book com esse livro com o que ele leu, com um livro que ele leu semana passada. Uhum, com aquele. Ok, com aquele. Mas por que o the aqui? Porque está se referindo a um único item? Um único item. Não, mas se eu pudesse colocar aqui, ó, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, this book's more interesting than the ones. Esse livro é mais interessante do que aqueles que eu li na semana passada. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu falo para os alunos, né? De vez em quando o professor é o advogado do diabo, o que significa que nós vamos forçar a reflexão. Por que que aqui, lá na teoria, nós estudamos que é o superlativo que recebe o the? E aqui também tem o the. É porque eu acho que no primeiro exemplo é para dar a vibe de exclusividade. No segundo, ele só está sendo, acho que um auxiliar, uma preposição, né? Mas estou tentando compreender. É só para dar the most, the best. Então, Só para dar tipo, o valor naquilo que a gente quer. E no segundo ele só é uma preposição, assim? Seria só um artigo. Um artigo, né? Perdão. Um artigo. Não, vamos lá. Nos dois casos é um artigo. Mas a regra lá nos falou que a gente coloca o the antes do superlativo. Desculpa, antes do superlativo. Aqui não tem superlativo e não está antes. Então, a resposta seria, teacher, esse the aqui não tem nada a ver com o superlativo ou comparativo.
Isso aqui tem a ver com a oração, né? Porque aqui, ó, nós teríamos uma nova oração. Agora, os professores de português podem me ajudar. Eu não lembro se a oração começa aqui ou se a oração começa aqui. Acho que começa aqui, né? The one I read last week. Isso mesmo. Aqui é só para conectar uma oração à outra. Então, isso aqui é outra oração. Esse the não tem nada a ver com essa parte aqui. Ele está aqui para definir, já que ele é um artigo definido, dessa segunda oração. Tem vários alunos meus que são professores de inglês, o Hernando, de português. O Hernando é professor de português. Eu acho que a própria Tamires. Não lembro. Tamires, você é professora de português? Não lembro, eu só sei que ela é formada em letras. Ok, vamos lá. O próximo aqui. She sings the loudest in the choir. O que é aqui? Superlativo. Superlativo. Tudo bem, superlativo. Então, she é o primeiro elemento. E qual que é o segundo elemento? Loudest. Não, loudest é o próprio superlativo. Choir. Isso, choir. Ok, então eu estou comparando ela enquanto cantora a todos os demais cantores que formam um coro. Então a gente usa com um conjunto também. Eu estou comparando a todos os demais do conjunto. E um conjunto de cantores é um coro. Um coro. Muito bem. Aqui, então, a presença do the. E agora o próximo, então. This test is easier than the last one. Olha o one de novo, tá? Comparativo? Esse é comparative. Yes. Esse é comparativo também. E nós estamos comparando this test, que é essa prova, com o quê? And the last one. The last one. Isso. The last one, que foi a última o quê? A última prova. Alright. Aqui também o then. E agora, this is the smallest key on the keychain. Teacher, antes eu posso tirar uma dúvida? Claro. Rapidinho. Tá dando para me ouvir? Uhum. Eu vi aí alguns exemplos de comparativos. Eu tenho o de superioridade, inferioridade e o de igualdade. O que eu digo é essa casa é tão bonita quanto a sua. A gente vai estudar isso agora ou... Aqui nós estamos vendo todos de superioridade. Né? Mais alto, melhor. Digo que é mais, mas vai ter com menos. O que vai ter com menos. Não vai ver nessa aula, vamos ver no outro. Entendi. Ok. Eu sou formada em letras, você perguntou aí, só que estava muito zoada aqui, eu não quis abrir o microfone. Sim. This is the smallest kitchen. Como é que ficaria isso? Espera aí, alguém falou alguma coisa? Ok, Marlon, pode abrir o seu microfone, please. Superlativo? Yes. Superlative. All right. Então, this is the smallest. Então, nós estamos comparando this key, né? This key com o quê? Kitchen. Kitchen.
Aham, kitchen. Parece com kitchen, cozinha, né? Kitchen. Ok, então, this is the smallest key on the keychain. O que seria keychain? É chaveiro? Chaveiro. So, this is the smallest key on the keychain. Essa é a chave, a menor chave no chaveiro. This is the coldest winter we've had in decades. Isso aqui, o que é isso? Superlativo. Superlativo. Alright, então, this is the coldest. Então, this winter. E está sendo comparado com o quê? Had in decades. Em outras décadas, seria isso? Aqui no caso, não vai estar aqui, né? Vai estar implícito. Este é o inverno mais frio que nós tivemos em décadas, ou há décadas. Então, eu estou comparando a todos os demais invernos das décadas passadas. Não está aqui, então, o outro. Só está o tempo. Tá? Então, não está aqui. O próximo, she sings better than she dances. Então, o que é isso? Comparativo. Comparative. E agora, o que está sendo comparado? She sings. Então, o she sings Está sendo comparado com she dances. she dances. She dances. Muito bem. É isso mesmo. Então, veja que nós vimos lá que são dois elementos e nós não definimos o que seriam esses elementos. A grande maioria dos exemplos trouxeram, ou trouxe, né? A grande maioria trouxe coisas, pessoas, objetos. Aqui não. Aqui são duas ações, dois verbos. Então, ela canta melhor do que dança. Então, não necessariamente sejam coisas, comparando duas coisas. Eu posso comparar duas ações. Então, por exemplo, nadar é melhor do que correr para a sua saúde. Então, pode ser também verbos. Não tem problema. Alright, então terminamos esse primeiro exercício. Agora nós vamos para esse segundo aqui. Coloque as frases abaixo no comparativo e depois altere para o superlativo. Faça as alterações necessárias. Sempre que a gente vai passar, né, de um para o outro, tem que fazer alterações. Então, aqui no primeiro, the suitcase is than that one. Então, esta mala é mais pesada do que aquela. Como é que vai ficar aqui? Who's gonna help me? Seria more? Seria como? Acho que most. 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 E depois? Most. Most one? Mas e o have? Não seria heavier? Isso, é... É porque aqui está pedindo assim, ó, coloque as frases no comparativo. Most é do superlativo. Então, tem que ser heavier. Então, the suitcase is heavier than
that one. Alright. Agora vamos passar para o superlativo. Como é que ficaria isso aqui no superlativo? A suitcase. Fica heaviest. Is the The heaviest. que mais? Que mais? Bem não é. Poxa, eu tô falando, peraí, tá dando uma olhada. Tá muito zoado aqui, eu tô dizendo. The suitcase is the heaviest. Fica Ok, heavy. Bem, não é. Meu Deus, houve um ataque no meio da fala dela. Ok, então, the suitcase is the heaviest. Ok, eu posso comparar essa mala a todas as demais malas do mundo. Ou eu posso comparar ela a todas as demais malas do meu conjunto de malas, da minha bagagem. Então, the suitcase is the heaviest in the luggage. Então, na bagagem. Então, esse é o superlativo, the heaviest. O próximo aqui, her performance today was good than yesterday. Como é que vai ficar aqui o comparativo? Goodness. Como é que é? Goodest? Assim? Isso. Ok. Alguém tem algo contra o goodest? Fale agora o cálice para sempre. Poderia ser bitter também, né? Better. Better. Ou não? Better. Isso. Better. Ok, better. Não existe goodest. Ok? E também, se existisse, seria lá do superlativo e não do comparativo. Tá? O que você poderia pensar é em gooder, né? Já que no comparativo se coloca ER. Mas não existe gooder. O que existe é better. Ok, então, her performance today was better than yesterday. Ok, como é que vai ficar isso no superlativo? He performance today He performance today has the better than old yesterday, comparado com os outros dias. Her performance today was the better. Não, porque daí. Deixa eu pensar. Uhum. A performance dela, o show dela de hoje foi o melhor. A gente poderia colocar the best in her career. Então, aqui agora sim. Faria mais sentido. Então, her performance de hoje, a performance de hoje foi a melhor da carreira inteira. Então, eu estou comparando a todas as demais performances da carreira dela, da vida inteira dela, como artista. Então, the best. O better é lá do comparativo. Nos superlativos, nós temos the best. All right. O terceiro, my apartment is smaller than yours, but it's cozier. Como é que vai ficar isso? Smallest? Smallest. Ok. Alguém discorda?
Smaller? Smaller. Por quê? Por causa do jeito que termina a palavra? Small. Não. Você fala por conta dos dois L's aqui? Isso. Não. Não, não. Não. Termina assim porque é comparativo? É porque é um comparativo, né? Smallest é lá do superlativo. Então, no comparativo, termina com ER e não com EST. Aquele é do superlativo. Então, my apartment is smaller than yours. Meu apartamento é menor do que o seu. But it's cozier. O que é cozier? Aqui também é um No. comparativo, né? Ó, Cozy. isso aqui também é it's cozier. Vem da palavra cozy, que significa comfortable. Ok, então o meu apartamento é menor do que o seu, mas é mais confortável. Alright, vamos passar isso aqui agora para o superlativo. My apartment Aí agora é o smallest. is the smallest. Smallest. Ok, agora então eu vou comparar o meu apartamento com todos os outros apartamentos de onde? Que eu já vivi? Que eu já morei, no caso? Is the smallest. Ok, mas aí eu teria que indicar que esse é o apartamento de agora e os demais apartamentos são de outro tempo. Aqui falou assim, altere, faça as alterações necessárias. Então, vamos alterar. My apartment, my current apartment, meu apartamento atual é o menor que eu já vivi. Ó, quem esteve nas aulas de Present Perfect vai me ajudar agora. Como é que eu falo? Eu já vivi. Eu já vivi. Smallest. Eu vou chutar, mas eu acho que não é. I has living. The smallest one I have ever lived. Deixa eu ver. My current apartment is the smallest one I have ever lived. O meu apartamento atual é o menor que eu já vivi. I have ever lived. Muito bem, é isso mesmo. Então, the smallest. O menor. I have lived. I have lived. Professor, nesse caso eu poderia usar também, tipo, I has lived? Ou I não? have lived. Hã? Ou, é assim, isso. I has lived. Não. Porque has é só para recheat, Ah, sim, sim. tá? Só para recheat. I, não. I sempre vai ser have. I have. No passado, talvez ele queria dizer não do had, I had. I have ever lived. Isso. Não. Poderia colocar no passado, não. Só Eu teria aí que é tirar- participa, né? Aí se eu tirar current, aí vai ser my last apartment was Ah, mudaria o contexto. Mudaria o contexto inteiro, no caso. hã? Aí, se para adicionar o head, mudaria o contexto lá do começo. A palavra que... Teria que mudar tudo, porque o had lived, vamos explicar aqui, ó. A gente ainda vai chegar lá, mas só, né, um sneak peek aqui. Então, I have lived. Present
present perfect simple. I had lived past perfect simple, tá? Então, esse tempo verbal nós vamos analisar mais para frente. Então, eu até poderia usar, nada me impede, mas aí eu teria que mudar todo o resto, toda a estrutura da frase. Aqui teria que ir para o passado, e aqui teria que falar less. Então, my current apartment is the smallest one I had ever lived. Ok, agora no quarto aqui. He thinks that science is interesting in math. Como é que vai ficar esse comparativo aqui? Seria more interesting. Ok, more interesting. Agora vamos passar para o superlativo. Então, he thinks that science is... E agora? Superlativo dos adjetivos com mais de uma sílaba. Seria most interesting. The most. E agora? Vou comparar. Como eu falaria de todas as outras matérias, como ficaria? De todas as outras matérias. Pode ser. Subject. Então, ele acha ciência a matéria interessante. Yes. Ok, that's correct. Ok. Number 5. It's cold today than it was last week. Como é que fica o comparativo aqui? Está mais frio hoje do que estava semana passada. Seria o colder mesmo? It's colder. It's colder today than it was last week. Está mais frio hoje do que semana passada. E agora, superlativo. It's coldest. It's the coldest. It's the coldest. Sim, está mais quente do que... Poderia ser assim, mais quente do que nunca? Ou não tem essa palavra? É o dia mais do ano. Do ano. Dos dias do ano. It's the coldest day this year. Ok. It's the coldest day this year. É o dia mais frio deste ano. All right, number 6. John is than Peter. Então, o John é mais alto do que o Peter. Como é que vai ficar?
Taller. Taller. Yes. So taller. Superlativo agora. John is the tallest. Agora a gente não sabe quem que é esse Peter, né? Se é o irmão dele, se é o colega de sala. Então, eu poderia falar que o John é o mais alto da casa, da família, da escola, do trabalho. Então, depende. Eu não sei quem é Peter, o que o Peter é dele. Então, John is the tallest in his family. Então, estou comparando ele a todos os demais membros da família dele. Então, John is the tallest. All right, number 7. This exam was difficult than we expected. Então, Was more difficult. more difficult. Ok, então essa prova estava mais difícil do que nós esperávamos. Agora, como é que vai ficar no superlative? This exam Was most difficult. was the most. Como é que... How do we say unidade? Dessa unidade. Unit. This unit, dessa unidade. Ok. In the Unit. This exam was the most difficult in this unit. Comparative and superlative. Okay, number 8. She can run fast than her brother. Como é que vai ficar o comparativo aqui? Ela pode correr mais rápido do que o irmão dela. Fica faster? Hã? Faster? Faster. O Tamires, Sim. você está alugada no meio esportivo? Não, é porque aqui tá muito zoada mesmo quando eu abro e tem a televisão ligada, porque senão minha filha não fica quieta. Por isso que tá fazendo. Voltando. Mas a gente não está ouvindo barulho, até mesmo porque o Meet ele tem cancelamento de fundo. O que está acontecendo é que o áudio está retornando. Ah, entendi. Aqui para mim tá normal, não tem mais nada aberto. Okay. Mas você ouve o áudio retornando? Não, tá normal. Ok. So, she can run faster than her brother. Ela pode correr mais rápido do que o irmão dela. Como é que vai ficar isso no superlativo? She can run The faster. the fastest. Nesse Ok. caso, poderia comparar com a família também, né? Tipo, que todos os outros da família, que todos os outros irmãos. Então, she can run the fastest in her family. Ok. Eu pensei também em comparar com o time, né? Talvez ela seja uma corredora. Então, she can run the fastest in her team. Ela pode correr o mais rápido do time. Ela é a que mais corre no time. Ou na equipe. Ok?
Eu acho que é isso, gente, por hoje. Agora eu tenho uma aluna e ela pediu para eu ser bem pontual, porque ela precisa sair às 21 horas. Então, eu vou mandar aqui rapidinho a lista de presença e daí nós finalizamos aqui.